dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Estado de Goiás, presença do Procurador da República A.T. Correia Filho, Rafael Pedro Rodrigues Barbosa, compareceu o senhor Carlos José Fadiga de Souza Filho, CPF 56640170582, devidamente acompanhado por seus advogados, Pierre Paulo Cruz Botini, OAB São Paulo 163657, e Walter Pedrosa Barreto Júnior, OAB Bahia 20.344, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou simulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Carlos José Fadiga de Souza Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhes assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto com seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 6, REIC, pretende responder as perguntas formuladas? Sim. Então vamos às questões. O que o senhor tem a dizer sobre o regime especial da indústria química, REIC, medida provisória 613? Pois não. Queria só contextualizar brevemente em que momento surgiu o REIC e deixar claro um pouco do ambiente à época. No início dessa década, anos de 2011, 12, 13, 14, a indústria brasileira atravessou anos muito difíceis por perda de competitividade. Isso ficou evidenciado pelo déficit na balança comercial, perda do PIB industrial, redução do emprego e da produção na indústria. A Braskem, como uma das maiores empresas industriais brasileiras, se engajou na discussão de iniciativas para incentivar a produção industrial brasileira, e a Braskem fez isso especialmente através das federações da indústria, FIEB da Bahia, FIEG do Rio Grande do Sul, FIA de Alagoas, Fiesp, CNI e tantas outras. É importante deixar claro que tantas dificuldades da indústria quanto as propostas de política de defesa da indústria e de incentivo à indústria foram objeto de ampla discussão na sociedade. Isso foi muito discutido, muito coberto pela imprensa, muito debatido no Congresso também, e a própria indústria química, junto com o jornal Valor Econômico, chegou a promover um seminário sobre as dificuldades da indústria, nesse caso especificamente da indústria química. Então foi nesse contexto que surgiram algumas iniciativas, como eu comentava, para a indústria, entre elas o REIC, que é a sigla para Regime Especial da Indústria Química, mais especificamente uma redução de tributação para a indústria química, daí o especial para a indústria química, que veio dentro da medida provisória 613. A medida provisória 613 cobria inclusive outros temas, né? Como é que o REIC surgiu dentro de um contexto também. No segundo semestre de 2011 foi lançado pelo governo federal o Plano Brasil Maior, que buscava novamente incentivar o desenvolvimento econômico. Dentro do Plano Brasil Maior foram criados 19 conselhos de competitividade, entre eles o Conselho de Competitividade do Setor Químico. E aí o Conselho de Competitividade do Setor Químico foi bastante amplo. Ele contou com diversos agentes do governo, BNDES, Ministério da Indústria e Comércio, de Ciência e Tecnologia, de Planejamento, Gestão, Orçamento e Gestão, Ministério das Minas e Energia, a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, INPI, FINEP, Ministério da Fazenda. No setor privado também uma série de associações da indústria, a Abiquim, a Abrafas, a Abiplast, a Abimac, ANDA, também se engajaram, a CNI se engajou, os trabalhadores da indústria química se engajaram, CUT, Força Sindical, UGT, várias empresas químicas se engajaram também,
Petrobras, Braskem, Ultra, Carbocloro, Vale, Unigel, Elequeiroz. Então, é um grupo grande, vários órgãos do governo, agência de desenvolvimento, os trabalhadores da indústria preocupados com a situação da indústria brasileira, várias empresas brasileiras e associações, para a construção de uma política de setor. A coordenação do Conselho ficou na mão do BNDES, aí especificamente da equipe técnica do BNDES. O BNDES tem uma equipe técnica dedicada ao setor de química e petroquímica, e foram eles que coordenaram todo o trabalho. A indústria brasileira enfrentava uma concorrência dura em relação à indústria americana, que tinha matéria-prima muito mais barata, que era o gás do xisto, conhecido como shale gas também. Então, por conta da situação difícil da indústria, foi que o Conselho de Competitividade chegou a uma proposta de reduzir a tributação, reduzir a carga fiscal sobre as matérias-primas da indústria petroquímica, para viabilizar a operação da indústria brasileira. A gente já vivia também cenários de dificuldade de operação de algumas plantas do setor, fechamento de plantas e tudo mais. O acompanhamento da tramitação da medida provisória 613 foi efetuado por vários executivos, o acompanhamento, né? Por vários executivos do grupo, até porque a medida contemplava também do interesse de mais de uma empresa do grupo, né? Só um parênteses. Essa medida provisória, ela foi baixada especificamente para tratar desse assunto, ou durante a tramitação dela é que se teve a ideia de incluir através de emendas esses assuntos, digamos assim, esse tratamento fiscal favorecido? Pelo que eu me recordo, ela não foi adicionada a uma outra emenda, via emenda numa MP que já existia. A medida provisória tinha como objetivo incentivar a indústria de etanol, é um outro tema, e a indústria química. Então, ela nasceu um pouco com esse objetivo, sim. Certo. Porque aqui, pelo que o senhor está falando, o senhor já está falando da tramitação da medida provisória no Congresso. Perfeito. Mas a gente gostaria de saber também do precedente, ou da gestação dessa medida provisória dentro do Poder Executivo. Perfeito. O senhor tem algum conhecimento a respeito de como se deu isso? Qual foi a influência da Odebrecht, do grupo Odebrecht, da Braskem, em relação a isso dentro do governo, antes Perfeito. de ir para o Congresso? Perfeito. Eu sei que houve uma mobilização grande da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Sei que houve uma mobilização também da Única, eu já vou chegar no ponto que o senhor está falando, que é a Associação dos Produtores de Etanol, para que o assunto andasse, em diversas oportunidades. Foi promovido almoço com o ministro, foi promovido visita da Frente Parlamentar da Indústria Química, aliás, foi constituída uma Frente Parlamentar de Defesa da Indústria Química, tipicamente deputados e senadores dos estados que têm petroquímica. Todo esse esforço existiu. E eu sei também, foi pedido que a Petrobras, lembrando que o ministro Guido Mantega era presidente do Conselho da Petrobras, acionista da Braskem, então pedimos também que a Petrobras levasse o pleito ao ministro da Fazenda, em benefício de uma subsidiária da Petrobras, e a Odebrecht fez a mesma coisa. Sei que a Odebrecht fez a mesma coisa. E aí eu sei que especificamente o Marcelo Odebrecht levou o assunto ao Guido Mantega. O senhor sabe se houve ajuda financeira ou alguma doação, favorecimento, alguma coisa assim, por parte dos interessados nessa medida provisória, para pessoas dentro do Poder Executivo, para que essa medida provisória fosse editada e encaminhada ao Congresso Nacional? O que eu sei, a partir inclusive do trabalho feito no processo de colaboração, e também colocado pelo Marcelo Odebrecht, é que ele havia levado o pleito ao governo, e aí mais especificamente ao ministro Guido. Acho que ele tocou nesse ponto também com o ministro Pimentel, então isso eu sei. E eu tenho conhecimento também de que a Odebrecht dava apoio financeiro ao governo. Na verdade, quando eu falo governo, ao governo, ao partido que estava no governo, ao Partido dos Trabalhadores e tudo mais. Eu sei que as duas coisas existiam. Eu não sei, e aí talvez só o Marcelo possa esclarecer, se o apoio financeiro tem uma vinculação direta ou indireta
com a edição da medida provisória. Eu sei que as duas coisas existiam, mas fazer a amarração de uma com outra, as duas coisas me explicando melhor. O pedido de apoio à indústria de etanol e o pedido de apoio à indústria química, porque a Odebrecht trabalha nos dois setores, e doações, digamos assim, mas encaixa dois, então eu estou usando a palavra doações, mas enfim, pagamentos indevidos, mas doações, o apoio financeiro que o grupo Odebrecht como um todo fazia através do ministro Guido Mantega. Agora, qual a vinculação específica de uma coisa com a outra? Essa daí eu sei que é tema da colaboração do Marcelo Odebrecht. E esses pagamentos feitos a partir do governo eram feitos de que maneira, você sabe? O que eu sei? Eu sei que a Odebrecht dava este apoio e rateava esse apoio internamente entre as empresas, usando como critério, ora, o porte da empresa, a relevância da agenda institucional da empresa. Então, isso é o que eu sei. Isso era feito através do Departamento de Operações Estruturadas. Perfeito, eu devia ter abordado isso. Então, as empresas disponibilizavam recursos, quer dizer, tinham recursos junto à área de operação estruturada, e a área de operação estruturada, por orientação do Marcelo, fazia os repasses para onde quer que, eu não vou dizer o governo, mas para onde quer que ele fosse orientado a fazer, seja pelo PT ou pelo próprio Marcelo. Mas o senhor mesmo não tem conhecimento de nenhum pagamento desse feito, como foi feito, para quem foi feito, de que maneira, que conta que utilizou? Não, exceto informações de novo de imprensa, eu acho que não vem ao caso, de apoios dados a marqueteiro e tudo mais, mas essa relação era do Marcelo, especificamente no que diz respeito ao ministro Guido Mantega, e as demandas feitas para o ministro a ele e como elas eram atendidas. Eu não... Certo. Então você pode continuar dando o seu barulho antes de eu interromper. Perfeito, obrigado. E aí agora, portanto, com a medida provisória dentro do Congresso Nacional para ser aprovada, depois da edição dela, houve uma mobilização pela aprovação dessa medida provisória. Ela atendia o interesse de mais de uma empresa do grupo, motivo pelo qual o Marcelo Odebrecht, o Cláudio Melo se envolveram, além de vários outros executivos que se envolveram de formas diferentes. Eu comentei brevemente que eu próprio, junto com a Biquim, tivemos lá pleiteando a concessão do rei, que a única fez lá seus esforços também, e a equipe da Odebrecht Agroindustrial, que cuida do assunto, também fez seus esforços. De novo, eu vou me remeter novamente a um alinhamento tido com o Marcelo, onde o meu esforço deveria se dar. Vou me remeter de novo ao alinhamento tido com o Marcelo quando eu assumi a Braskem. De novo, a minha atuação deveria se dar através das federações de indústria, associação de indústria, e a relação política era administrada no nível da Odebrecht S.A. Novamente, e aí o Marcelo cuidava um pouco da relação com o Poder Executivo, o Cláudio com o Poder Legislativo, para tramitar essa medida. Aí, consultando minhas anotações, levantei os e-mails da época para rememorar de fato aí esses temas. Houve um problema na Câmara dos Deputados, o Cláudio cuidava dessa tramitação, informava o Marcelo Odebrecht como é que estava essa tramitação, e alguns executivos estavam copiados nesses e-mails do Cláudio, principalmente o presidente da área química, que era eu, da empresa química, e o presidente da empresa de etanol, que era um colega meu, colega de grupo Odebrecht, digamos assim. Parece que o governo inseriu uma emenda que não tinha a ver com o propósito final da medida provisória, que falava de portos secos. Enquanto o tema principal da emenda já estava alinhado com o Congresso, esse tema de porto seco não estava. Isso travou a aprovação da emenda. Cláudio alertou o Marcelo, e Marcelo buscou o apoio do ministro Guido Mantega para resolver o assunto. Buscou através do assessor dele, Sérgio B-A-T-H, né? Bath. E ele, não sei se o ministro estava inacessível, mas no e-mail que dá para recuperar é que ele sugeriu que fosse buscado o Diogo Oliveira, que na época era o secretário executivo, interino inclusive, do Ministério da Fazenda. Marcelo interagiu com o Diogo, comentou, olha, a medida provisória não vai ser aprovada, tem um assunto lá que não está alinhado com o governo, e o governo tirou o tema de
Porto Seco da medida provisória. E isso permitiu a aprovação da medida provisória na Câmara, e aí ela foi remetida ao Senado Federal. E aí, de novo, eu me remeto aos e-mails, sempre do Cláudio, reportando ao Marcelo o andamento do assunto e copiando outros executivos. Esse deve estar aí entre 6.3 e 6.4 Esse 6.2, que é um e-mail do Marcelo para o Cláudio, falando do Diogo e que vão tirar tudo do Porto Seco da MP. É esse e-mail que você está se referindo? Não? Isso. E logo em seguida fala do acordo que foi rompido com o governo? Isso. Então é o 6.2. 6.2. Que mostra exatamente o problema do governo ter inserido um tema que não estava alinhado. Certo. Né? E aí o Marcelo busca o ministro, consegue que esse tema que não estava alinhado fosse retirado, e aí no tema que estava alinhado, que era os temas restantes da MP, a MP transitou na Câmara e foi aprovada. Certo. Talvez essa aprovação na Câmara esteja relatada no anexo 6.3. Diogo Oliveira trabalhava no Ministério da Fazenda e, àquela altura, era o secretário executivo, que é entendido como o segundo cargo no Ministério. Ele estava como interino, secretário executivo interino. Atual ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Sigo em frente? Deixa eu pensar mais uma coisa. Aqui tem um e-mail do Cláudio Melo falando no item 6.4, do dia 28 de agosto de 2013, ele destacou para retirar a emenda 22, única. Essa emenda 22 é do Porto Seco, não? Não, aí já é um outro tema, aí é na tramitação do Senado. Certo. Já mandei via Raizen e Beth procurá-lo, mas no fundo a razão é outra. Cláudio Melo Filho. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, quem é Raizen e Beth, e o que ele quis dizer com no fundo a razão é outra? Na tramitação do Senado, o senador Eunício Oliveira propôs a retirada de uma emenda, a emenda 22, que, pelo que eu verifiquei depois, era uma emenda que interessava o setor de etanol. Lembrando sempre que essa medida provisória não tratava só de química, tratava também de etanol. E aí Cláudio foi acionado e ele disse: olha, já estou sabendo que houve esse pedido de retirada da emenda 22 e já avisei aí a Raizen, que é uma empresa de produção de etanol, uma empresa grande inclusive, se não me engano, do grupo Cosan, e a Beth, que era à época a presidente executiva, Elizabeth Farina, se não me engano, presidente executiva da Associação dos Produtores de Etanol. E aí o Cláudio diz: mas no fundo a razão é outra. E aí o Marcelo, se não me engano, se eu me recordo bem dessa sequência de e-mail, pergunta o que ele ganha com isso. Ao que o Cláudio responde: o de sempre. Isso. O que significa isso? O que era o assunto? Eu acho que isso significa, criou a dificuldade para cobrar dinheiro para não obstruir. E o senhor sabe se foi pago? Cláudio me disse que sim. O senador Eunício Oliveira foi uma das pessoas que recebeu dinheiro para a aprovação da medida provisória 613. Isso aqui foi falado mais à frente? Vai estar colocado um pouco mais à frente, doutor. Quer dizer, na verdade, é exatamente esse o ponto. Depois da conversa do Cláudio com o Eunício, o tema voltou à normalidade, quer dizer, o destaque, a medida provisória, a emenda 22 permaneceu, e o assunto foi aprovado no Senado, sendo, portanto, aprovado finalmente. Já tinha passado na Câmara, passou no Senado. Na sequência disso, o Cláudio procurou a mim e ao Marcelo e relatou a necessidade de liberação de recurso de 6 milhões de reais para parlamentares que tinham atuado na aprovação dessa medida provisória. Aí, de novo, o Cláudio
não me comentou quem eram as pessoas especificamente, tem 2 exceções a isso, mas não me comentou. Ele cuidava dessa frente, né? Mas depois ele especificamente me comentou, sim, que o Romero Jucá era uma dessas pessoas e que o senador Eunício Oliveira era outra dessas pessoas. O que me fez ligar um assunto ao outro. A troca de e-mails onde o Cláudio dizia o que ele quer, o de sempre, ganhou significado quando o Cláudio me disse que ele era um dos que tinham cobrado para aprovar. Além disso, já agora, recentemente, dentro do processo de colaboração, com a ajuda dos advogados da empresa, eu fui ao sistema Drauzes, né, que é o sistema da área de operações estruturadas, que é um sistema que eu não conhecia à época, mas enfim, fui lá, e conseguimos identificar mais 2 nomes associados à aprovação dessa medida provisória. Lá, junto com o Eunício e com o Romero Jucá, constam também os deputados Lúcio Vieira Lima e o, à época, deputado, hoje presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor se recorda dos codinomes pelos quais os senadores Romero Jucá e Eunício Oliveira eram classificados no sistema? De memória, parece que é índio para o senador Eunício Oliveira, e o Romero Jucá eu não sei. Romero Jucá eu não sei. Eu sei dos outros 2. O Lúcio Vieira Lima estava associado na planilha ao codinome, ao apelido Bitelo, e o Rodrigo Maia estava na planilha associado ao codinome Botafogo. Esse codinome era Catício, sabe? Pois é, essa é uma parte que, na condição de colaborador, quem pode ajudar é o Cláudio Melo Filho. Eu sei o que estava na planilha e que a gente conseguiu fazer a associação, mas eu entendo que esse é um tema que ele aborda na colaboração dele e traz com mais clareza quais são os beneficiários. E aí, só para deixar claro, doutor, feito o pedido do Cláudio de liberação de recursos, e uma vez Marcelo e eu tendo concordado, como era uma coisa mais operacional, cabia a mim só avisar o Hilberto que o Cláudio iria, digamos assim, gastar, nesse caso, 6 milhões de reais. Deste ponto em diante, eu não tinha envolvimento nenhum no assunto. Como é que foi pago isso? Se foi dinheiro, se foi... No sistema, perfeito, no sistema também a gente conseguiu identificar que isso foi pago em dinheiro no Brasil, pela área de operações estruturadas, usando a área de operações estruturadas. Para os 4 parlamentares. Isso. Tanto para o Romero Jucá, para o Eunício, quanto para o Lúcio Vieira Lima e o Rodrigo Maia. Perfeito. Todos eles receberam dinheiro. Está registrado no sistema dessa forma, isso através de doleiros. E os valores, você se lembra? Não, a quebra dos valores individual era uma... Olha, de memória eu me lembro de um, por acaso. Eu me lembro do nome do Rodrigo Maia, está associado a 100 mil reais na planilha. Não me lembro do Lúcio. O senhor se lembra se isso foi época de eleição ou fora de eleição? Foi fora de eleição. Fora de eleição tem nada a ver com esses pagamentos, não tem nada a ver com campanha. Eu acho difícil justificar, não vejo muito sentido em justificar esses pagamentos como doação de campanha. Nós estamos falando do ano de 2013, portanto, fora do período, né? Ainda que início de 2013, mas já após a eleição. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer? Sim, eu gostaria de colocar só um ponto, doutor. Para mim, novamente, é importante. Esse regime foi construído com enorme transparência, participação de vários ministérios, participação de sindicato dos trabalhadores, participação de várias empresas, participação das associações da indústria.
proposto por uma área técnica do BNDES. Eu tomo isso, aí é a minha interpretação, mas eu tomo isso como indicação de legitimidade desse incentivo fiscal. É uma avaliação minha, né? Claro, não é um atestado de legitimidade, mas eu interpreto que esse amplo envolvimento com uma proposta construída de forma tão ampla. E um segundo ponto ainda em relação ao REIC, esse é um incentivo que está para entrar no seu 5º ano. Já atravessou 2 governos federais, 2 presidentes da República, 4 ministros da Fazenda. E a manutenção desse incentivo ao longo todo esse período de tempo, em administrações diferentes, inclusive na Fazenda, eu entendo que, de alguma forma, nada é absoluto, né, mas de alguma forma indica também que era um incentivo que tinha alguma legitimidade. De novo, não é um incentivo só para a Braskem. Ele abrange 50 empresas do setor químico brasileiro, que é um dos maiores setores industriais brasileiros. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado pela oportunidade. Pergunta? Chegou aqui? Outra? Não, então vamos encerrar. Zucaute, quase 50 ou mais de 50 empresas? Aproximadamente 50, que a gente